Fala, meus Toredas, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou esclarecer para você uma dúvida muito comum que, obviamente, se você está começando agora no mercado financeiro, você deve ter. Rodrigão, onde que eu coloco o meu stop loss? Eu sempre fico perdido, não sei se eu coloco perto, não sei se eu coloco longe, enfim. Eu quero te falar nesse vídeo sobre 3 jeitos de você colocar o seu stop na sua operação, beleza? Primeiro ponto a se entender é que você nunca pode entrar na operação para definir o seu stop loss ou o seu take profit depois que você já entrou. Você precisa ter definido isso muito antes de você entrar, ok? Então, quando você for realizar a sua negociação, você tem que saber exatamente onde você vai ajustar o seu take profit e onde você vai ajustar o seu stop loss. Rodrigo, o que é take profit e o que é stop loss? Take profit é o seu alvo, ok? Se você entrou na operação, você precisa saber onde era o seu alvo para você sair daquela operação com lucro, e o stop loss é o inverso, é o seu limite de perca. Você entrou na operação, quanto você está disposto a perder, beleza? Então, se o preço tocar naquele nível, você sai da operação com aquela perca, e vice-versa para o take profit, beleza? Então, vamos lá, vamos falar aqui de 3 tipos de stop. O primeiro tipo de stop é o seguinte, é quando você faz o cálculo por pontos do mercado. Você entrou na sua operação e de repente você fala assim, eu quero ter um stop de 500 pontos. E eu quero ter um take profit também de 500 pontos, ou seja, 1 para 1, tá? Então você está definindo o seu stop baseado em pontuação. Não recomendo, tá? Mas existem muitas pessoas que definem isso. Se você opera day trade, se você opera swing trade, você tem que entender o seguinte, day trade você vai buscar uma quantidade menor de pontuação, swing trade você consegue buscar uma pontuação maior, tá? Mas esse é o primeiro tipo de definição. E aí, junto com a pontuação, você precisa entender qual é o tamanho do lote adequado, beleza? Então, por exemplo, no mercado de Forex a gente trabalha com lotes, né? Na B3 a galera fala contratos e por aí vai. Então, cada mercado tem a sua nomenclatura. Então, por exemplo, no mercado de Forex, um lote de 0,01 numa conta standard, numa conta padrão, quer dizer que você está negociando 1 centavo de dólar por ponto do mercado. Então, se você entra numa negociação buscando 500 pontos de stop, você vai pagar aqui 5 dólares de prejuízo mais o spread, que é a taxa da corretora, e se você atingir o seu alvo aqui, você vai ter 5 dólares de lucro, e aí você sempre tem que fazer a multiplicação, quantidade de pontos vezes o tamanho do lote que você está entrando. E é muito importante, obviamente, também gerenciar o seu risco e não colocar muita agressividade aqui no seu lote, porque, cara, imagina o seguinte, se você tem lá 500 dólares de capital, ok? E aí numa operação dessa aqui, você entra com um lote de 1 dólar, olha só, 1 vezes 500 você já quebrou tua conta. Então você precisa saber definir exatamente o tamanho dos lotes e entender a pontuação aí que você está disposto a ganhar ou perder dentro daquela negociação, beleza? Tem muita gente que fala o seguinte, Rodrigo, para mim fazer um gerenciamento de risco legal, é bacana eu fazer aqui, por exemplo, 500 pontos de perca e 1.500 pontos de ganho para eu fazer 1 para 3, isso significa que se eu acertar menos operações do que errar, eu ainda assim vou ter lucro? Isso é gerenciamento de risco? Não, isso é estratégia. Gerenciamento de risco é aqui, é você definir o tamanho do lote ideal para a sua operação. Porque da mesma forma, se você coloca o lote de 1 dólar buscando 1 para 3, você vai ter um lucro 3 vezes maior caso você acerte. Só que se você perder, tu já quebrou a conta, ou seja, saiu do gerenciamento de risco. Beleza? Então esse é o primeiro tipo de stop que você pode definir aí na sua operação. Legal? Rodrigão, qual que é o segundo tipo de stop? Vamos lá, o segundo tipo de stop que a maioria das pessoas costumam fazer baseado em valor, que é justamente onde a gente falou aqui, eu estou disposto a perder 10 dólares, estou disposto a perder 15 para ganhar 20, tá? Então, mais uma vez, vamos colocar aqui, o segundo tipo de stop é baseado em valor da negociação. Certo? Se você está disposto a lucrar 10 dólares, por exemplo, você vai colocar um lote adequado, obviamente, e colocar o seu take profit para 10 dólares ou o seu stop para 10 dólares. Então você define o seu stop baseado no valor que você está disposto a perder ou a ganhar naquela negociação. E o terceiro tipo de stop, que é o stop que eu recomendo, tá? E é um stop que exige muito mais matemática, é o stop técnico. Rodrigo, como assim stop técnico? Olha só, quando você usa esse tipo de stop por ponto ou por valor, você está contando um pouquinho com a sorte. O preço
quando a gente analisa o mercado, ele tende a se respeitar, ele tende a fazer movimentos padrões repetitivos. Então você precisa saber onde é o final da tendência e aonde que realmente aquela análise que você fez está dando errado. Então vamos citar algum exemplo aqui. Então presta bastante atenção, é o seguinte, se você está negociando no mercado, o mercado está em tendência de alta, correto? Então nós podemos ver aqui que nós temos um canal de alta. Se eu decido entrar com uma ordem de compra nesse ponto, aonde que eu, Rodrigo, colocaria o meu stop? Abaixo desse suporte. Por quê? Se o preço retornar aqui para baixo, romper esse nível, fizer um pullback, voltar e romper esse outro nível, aí significa para mim que a minha análise não deu certo, ou seja, o mercado não respeitou essa tendência de alta, ok? E aí o que eu vou fazer antes de entrar na operação? Eu vou calcular quantos pontos tem daqui até aqui, beleza? Primeiro ponto é esse. Quantos pontos tem desse nível até aqui? Cara, tem 600 pontos, um exemplo, beleza? Então, se tem 600 pontos aqui, eu vou considerar uns 100 pontos para baixo. Então, eu estou colocando um stop de 700 pontos, beleza? Depois que eu defino a quantidade de pontos, aí eu vou definir o tamanho do lote, que seria um lote adequado para o meu capital, ok? Por quê? Não adianta eu focar só no meu lucro e esquecer de gerenciar o meu risco. Então, eu sempre vou definir o meu stop de maneira técnica. Onde que o preço vai perder a tendência? Outro exemplo, se eu entrei com uma ordem de venda aqui, certo? Onde então que eu colocaria o meu stop? Eu calcularia o tamanho do canal, projetaria isso para cima e colocaria o stop um pouquinho mais acima ainda. E aí, antes de entrar na operação, eu vou entender quantos pontos tem do nível que eu vou entrar até o nível do meu stop. Por quê? Porque aí sim é o stop técnico. Se o mercado entrar com uma variação e buscar essa outra resistência aqui, mas não romper, ele ainda pode voltar ao meu favor, certo? E me dar lucro. Agora, se eu coloco o stop, por exemplo, baseado em pontos, vamos supor que aqui deu 600 pontos, certo? E aí usando a primeira estratégia que eu ensinei para vocês, que é a quantidade de pontos, vamos supor que eu coloquei o stop para 300, seria mais ou menos aqui. Eu tomaria um stop, sendo que o preço buscou essa resistência e voltou ao meu favor. Se eu tivesse segurado um pouquinho mais de maneira técnica, eu conseguiria ainda assim sair no lucro. Rodrigo, é onde eu projeto o meu take profit? Pelo menos 1 para 1, ou você pode até colocar um pouquinho menos, desde que você tenha uma taxa de assertividade muito boa, 90% a 95%, porque aí teoricamente na matemática você sempre vai fechar no positivo, beleza? Então é isso, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui para mim, que eu vou esclarecer para você, mas basicamente tem esses 3 tipos de stop, que é por preço, por valor ou de forma técnica. O que eu recomendo é essa terceira forma, sempre para você usar o stop técnico, beleza? Por quê? Porque você vai ter uma alta taxa de assertividade devido à sua análise, devido ao mercado respeitar os padrões gráficos. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Semanalmente nós temos vídeos aqui no canal que pode te ajudar a crescer dentro do mercado financeiro, no mundo do empreendedorismo, na sua mentalidade e fazer você evoluir, beleza? Se inscreve aí, deixa o seu comentário e já compartilha com aquele seu amigo que fica perdido quando coloca o stop.